Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos ler algumas resenhas críticas. Você sabe que gênero é esse? Não? Fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. A leitura de textos que apresentam o olhar crítico de alguém sobre um produto contribui com o desenvolvimento da criticidade das pessoas. Isso faz com que você, aluno e aluna, possa efetivar a sua participação na sociedade, por meio de um desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre os produtos que são oferecidos a você. E que gênero textual é capaz de fazer essa crítica? Cartoon? Notícias? Vamos verificar? Resenha crítica é um gênero textual em que o autor faz uma apresentação, uma análise e um julgamento de um produto como filme, livro, programa de TV, série, brinquedo para indicar ou refutar o produto objeto da resenha crítica. Isso pode ser feito de maneira oral ou escrita. Vimos esse conceito na aula passada, porém hoje iremos focar na resenha crítica escrita, ok? Agora que você relembrou o conceito de uma resenha crítica, ou seja, uma análise sobre um produto, um livro, um filme, uma série ou um jogo, vamos avançar. Resenhas críticas são escritas por alguém que usa um produto, constrói uma opinião e depois decide escrevê-la. As resenhas críticas podem ser encontradas em blogs, revistas, sites e livros. Mas de que forma a resenha crítica é organizada? Há manchetes, imagens, versos. Vamos conferir? Uma amiga minha encontrou uma resenha crítica sobre o livro O Diário de Anne Frank em quadrinhos. Ela ficou muito curiosa para ler o texto, pois alguém tinha dito que a história é ao mesmo tempo triste e linda. Vamos verificar juntos que resenha é essa? Vejam, O Diário de Anne Frank em quadrinhos. HQ é um ótimo complemento para o livro e pode ser porta de entrada para a história. O Diário de Anne Frank é um dos livros mais importantes da história. A transposição de uma obra dessa importância para os quadrinhos precisava ser feita com muito cuidado e o trabalho de Ari e David não poderia ter sido feito de melhor maneira. Os autores buscaram criar imagens que representam os medos, angústias e a visão poética da garota sobre o mundo, criando uma HQ que funciona como um complemento para a história. Por conta do tamanho da publicação original, a história precisou ser condensada e os autores explicam que cada 30 páginas da obra foram transformadas em 10. Porém, muitas delas funcionam tão bem quanto o livro, como, por exemplo, o momento, onde ela descreve onde fica o anexo secreto, que conta com um pequeno mapa detalhando cada cômodo do local. As constantes comparações com sua irmã perfeita viraram uma única página sem diálogos, onde Anne aparece brigando, chorando e reclamando, enquanto sua irmã sorri, ajuda na casa e recebe afeto dos outros. Como são muitas páginas para serem adaptadas, algumas delas acabam virando texto corrido, como se fosse o próprio livro. Para novos fãs, essas partes podem causar estranheza. Em alguns momentos, ficam cansativas em relação ao tom dinâmico da publicação.
O Diário de Anne Frank em quadrinhos, que no Brasil foi publicado pela Record, é tão importante quanto o livro. A adaptação foi feita com o cuidado necessário para atingir um novo público e consegue conquistar jovens leitores com facilidade. Porém, para fãs antigos, ele é um complemento necessário que deixa a história ainda mais viva e nos lembra o quanto o livro é apaixonante. As diferenças entre a vida no anexo em comparação com o mundo exterior ficam ainda mais claras na HQ. O mundo de Anne é colorido, imagético e, apesar de todos os percalços, cheio de vida, enquanto o mundo, dominado pelos nazistas, é tratado com cores escuras, frias e sombrias. Um contraste honesto que deixa a narrativa ainda mais pesada. Assim como o livro, a HQ mostra Anne e sua família que permaneceram escondidos durante a Segunda Guerra Mundial por 2 anos, de junho de 1942 até agosto de 1944, até o dia em que foram denunciados e deportados. No local, a jovem escreveu seu famoso diário, uma das obras mais lidas no mundo, traduzido para 67 idiomas e com 30 milhões de exemplares vendidos. Anne Frank morreu de tifo no início de 1945, no campo de concentração de Bergen-Belsen, poucos dias depois de sua irmã. Depois de lermos esta resenha crítica, precisamos pensar de que maneira o autor organizou o texto. Veja na tela. Primeiro, o autor se preocupou em fazer a apresentação do produto resenhado. Leitores precisam saber qual objeto será avaliado. E isso é feito no fim ou no início de um texto? No início, ok? Segundo elemento da composição de uma resenha crítica é a avaliação do produto. É através da avaliação em que o escritor vai convencer o leitor sobre a qualidade da obra resenhada. E por último, temos o terceiro elemento, que é a recomendação ou refutação do produto resenhado. Refutar é rejeitar aquele produto por inúmeras razões que devem ser mostradas ao longo do texto. Mas, no caso do texto que lemos hoje, o autor recomenda ou refuta o livro? Recomenda, não é verdade? Depois de você aprender sobre a composição de resenhas críticas, que tal você treinar o que aprendeu? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. O que não pode faltar em uma resenha crítica? Vamos lá. Letra A. Lead, corpo do texto, manchete. Letra B. Apresentação, avaliação, recomendação ou refutação do produto. Letra C. Personagens, tempo e espaço. Letra D. Introdução, desenvolvimento e conclusão. De acordo com o que estudamos hoje, o que não pode faltar no corpo do texto de uma resenha crítica? Pense, analise e responda. Vamos verificar qual a resposta correta? A resposta correta, como vocês veem, é a letra B. O que não pode faltar em uma resenha crítica? Não pode faltar a apresentação, a avaliação, recomendação ou refutação de um produto. Afinal, ou você recomenda ou você rejeita o determinado produto, ok? Essa alternativa está de acordo com a aula de hoje. As outras alternativas não fazem parte de uma resenha crítica, ok?
Passemos agora para a atividade número 2. Identifique o objetivo de uma resenha crítica. Veja, letra A. O objetivo de uma resenha crítica é noticiar um fato. Letra B. Recomendar ou refutar algo? Ou a resposta correta é a letra C. Contar uma história. Identifique o objetivo de uma resenha crítica. Todo gênero textual tem um objetivo. E qual é o objetivo da resenha crítica? Vamos conferir a resposta? O objetivo de uma resenha crítica é a letra B, recomendar ou refutar algo. Vimos isso durante a aula. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o trecho de uma resenha crítica do filme Divertidamente e responda. Vamos ler. Extremamente ousado, Divertidamente é daqueles filmes que se assiste com gosto. Não apenas pelo entretenimento, mas também pelo tanto que lhe oferecem em relação à criatividade, nostalgia, emoções e a própria vida. Um dos melhores filmes já feitos pela Pixar, sem sombras de dúvidas. O trecho lido corresponde a que parte da composição de uma resenha crítica? Vimos na aula de hoje que um texto de uma resenha crítica é feito por 3 partes. Você lembra? Vamos conferir a resposta correta? A resposta correta é avaliação. Esse trecho do texto que lemos faz parte da estrutura. E que estrutura é essa? É a parte da avaliação. Parabéns, aluno e aluna, você que se esforçou para resolver as 3 atividades de hoje. Quero convidar-te agora para a hora da revisão. Aprendemos nesta aula que resenha crítica serve para dar opiniões sobre um determinado produto. E essa opinião ela pode ser positiva ou negativa. E é muito importante que a resenha crítica apresente a seguinte estrutura. A resenha crítica escrita, ela precisa ter a apresentação do produto, do objeto. Segundo elemento, precisa haver a avaliação do produto. E terceiro, precisa haver a recomendação ou a refutação. Todos esses elementos apresentados servirão para que você compreenda o objeto resenhado, saiba que tipo de avaliação será feita e se o autor recomenda ou rejeita determinado produto. Através dessa leitura, conseguimos ter autonomia para fazer uma boa escolha. E aproveitando que lemos juntos uma resenha crítica, quero recomendar também a leitura do livro O Diário de Anne Frank. Impossível não se emocionar com a história dessa menina judia e alemã. Em meio à tragédia da Segunda Guerra Mundial, ela precisou se esconder em um pequeno bunker no depósito de seu pai em Amsterdã, para se proteger da perseguição nazista. Ela passou 2 anos nesse esconderijo apertado. Lá dentro estava seu pai Otto, sua mãe Edith, sua irmã Margot, juntamente com outras famílias. Apesar de viver sob o constante terror de serem descobertos pelos nazistas que controlavam a Holanda, Anne conseguiu estudar francês, álgebra e história dentro do anexo escondido. Quer saber mais sobre essa história? Leia O Diário de Anne Frank. Vou ficando por aqui e espero que você tenha aprendido sobre o que não pode faltar em uma resenha crítica. Parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até mais!
Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar e aprender mais sobre a poluição atmosférica. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para analisar quais são os tipos de poluição do ar, entender as principais formas de poluição do ar, compreender sobre como é possível diminuir a poluição do ar nas cidades. Muito bem, dedicado aluno, você já parou para pensar sobre como é o ar que respiramos na cidade? Talvez não, mas nos centros urbanos são liberadas várias partículas e gases que contaminam o ar. A partir de agora, eu e você vamos pensar sobre como ocorre um problema grave nas cidades, a poluição do ar. Calma! Antes, leremos uma notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntinhos. Pronto, já podemos começar a leitura. Vamos começar pelo título. Em 2008, as autoridades da China ordenaram a redução das atividades industriais próximas a Pequim, um mês antes dos Jogos Olímpicos na China. Pausa aí. Sim, as atividades de alguns tipos de indústrias emitem muitos poluentes no ar. Vamos continuar lendo. Subtítulo. Já faz 13 anos que o governo chinês executou uma das mais drásticas atitudes para tentar reduzir emissões de gases poluentes de uma cidade que sediou as Olimpíadas. Essa foi uma medida adotada pelo governo chinês um mês antes das Olimpíadas de 2008, visando melhorar a qualidade atmosférica e, consequentemente, não afetar o rendimento dos atletas durante as atividades esportivas. Sim, dedicado aluno, esse problema pode afetar uma região durante muitos anos, prejudicando e gerando graves problemas de saúde. Mas calma, é preciso definir alguns conceitos sobre esse assunto. Iremos refletir a partir de agora. Poluição do ar. Principais características. Conhecida também como poluição atmosférica, esse tipo de poluição refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão no ar. Portanto, a poluição do ar é quando alguém, fábrica ou alguma máquina lança substâncias que, em excesso, atuam de forma nociva para a saúde humana e do meio ambiente. Além das fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas, existem também fontes naturais, como os vulcões, que podem ser denominados de poluentes atmosféricos. De acordo com o estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2014, a poluição atmosférica contribuiu para aproximadamente a morte de 7 milhões de pessoas nas grandes cidades do mundo, no ano de 2012. Sim, dedicado aluno, existem diversos tipos de poluentes. Os primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes antrópicas ou naturais. E os secundários são produtos de reações químicas e fotoquímicas que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. As principais formas de poluição do ar são o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, óxido de enxofre e o metano. Vamos observar cada um deles a seguir. Poluição por monóxido de carbono, conhecido também como CO, é um gás incolor, inodoro e tóxico. Ele pode causar asfixia nas pessoas. É produzido por automóveis, principalmente quando o combustível não queima adequadamente em veículos a combustão, como os automóveis, é claro. Destacaremos a seguir uma substância fundamental para os vegetais, o dióxido de carbono. Os vegetais utilizam esse dióxido para realizar a fotossíntese, o processo no qual eles usam a energia solar e o CO2 para, naturalmente, produzir sua própria fonte de alimento. Nas grandes cidades, quando o dióxido
de carbono é liberado em grande quantidade, ocorre um tipo de poluição. Vamos observar. Poluição por dióxido de carbono, ou CO2. Esse tipo de gás causa boa parte da poluição do ar, com o processo de decomposição de materiais orgânicos e com a queima de combustíveis fósseis, como os combustíveis de automóveis, caminhões, aviões e gás natural, por exemplo. Muito bem, dedicado aluno. Talvez já tenha escutado a sua professora ou professor falar sobre chuva ácida. Veremos uma ilustração a seguir. Poluição por óxidos de enxofre, SO2. É produzida em diversos processos industriais e por atividades vulcânicas. No ar, o dióxido de enxofre forma o ácido sulfuroso, causando a chuva ácida. Essa chuva altera o ambiente e a vegetação natural. Podemos dizer que a chuva ácida é uma chuva com poluição. Acredito que você já deve ter escutado sobre o gás metano. Ele é liberado no ambiente durante o processo de decomposição dos resíduos orgânicos, aterro sanitário ou lixões. Fábricas, queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Uma das mais engraçadas formas de produção desse gás é com a criação de gado em larga escala, pois o boi e a vaca liberam o gás metano em suas fezes. Sobre esse exemplo, veremos uma ilustração a seguir. Poluição por metano, CH4. O metano é um gás sem cor e sem cheiro. Quando liberado no ar, em grande quantidade, pode até explodir. Existe uma possibilidade de reuso desse gás. Ele pode ser usado em energia elétrica nas usinas instaladas em aterros sanitários, por exemplo. Muito bem, dedicado aluno. Em algumas cidades do Brasil existem fábricas muito poluidoras, que liberam em seu processo produtivo material particulado. Veremos esta situação detalhadamente a seguir. Indústrias siderúrgicas e termoelétricas. Observe a imagem da CSN, tirada há 15 anos atrás, em 21/7/2006. A CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada na cidade de Volta Redonda, município do estado do Rio de Janeiro. Imagina o quanto de poluição ela já liberou na região durante todos esses anos. Esse cenário ocorre por conta de as atividades industriais siderúrgicas queimarem carvão no processo de produção de aço. Na queima, são eliminados muitos materiais particulados e até micropartículas de ferro, que podem causar danos à saúde da população da região. Quanto menor a partícula, maiores os efeitos provocados. Alguns efeitos causados pelo material particulado são os problemas respiratórios e do coração. Um fato interessante a se destacar, dedicado aluno, é que há a possibilidade de melhorar a poluição do ar nas cidades. Como o transporte é um dos poluidores, já existem transportes que não são emissores de gases poluentes. Esse tipo de transporte tem a intenção de uma cidade ideal para se viver no futuro próximo. Como podemos observar a seguir? Uma cidade sem emissores de gases poluentes. Em algumas cidades do mundo, já estão proibidos carros movidos a gasolina. Nessas cidades são utilizadas os transportes movidos a motores elétricos, como o metrô, trens urbanos, barcos, automóveis e ônibus. Já as fábricas e empresas consideradas do futuro são aquelas que não emitem gases na atmosfera, como as que usam motores elétricos e robôs em suas instalações. Temos algumas dessas fábricas aqui no Distrito Industrial de Manaus. Isso mesmo, dedicado aluno. No final do século XIX, um fato interessante aconteceu em Manaus. Nessa época, Manaus teve uma novidade e se igualou às grandes cidades do mundo. A novidade era o bonde elétrico. Vamos entender a seguir sobre esse assunto. Você sabia que o bonde elétrico em Manaus já passava a existir há cerca de 121 anos atrás, como observamos na imagem? Manaus estava desenvolvida tanto quanto as principais cidades do Brasil. Notem que, nessa época,
os meios de transporte mais comuns eram de tração animal, charretes e carroças. Manaus foi a terceira cidade do Brasil a inaugurar o serviço de bondes elétricos. Esses serviços funcionou entre 1899 e 1957. Já naquela época, a população usava serviços para ir de um ponto ao outro da cidade. As linhas de tráfego eram Flores, com 24 viagens diárias, Plano Inclinado, com 39 viagens diárias, Cachoeirinha, com 67 viagens diárias, Circular, com 16 viagens diárias, e a última linha era Saudade, hoje atual Praça da Saudade, com 53 viagens diárias. Existem ainda alguns metros de trilhos em uma rua próxima do Teatro Amazonas. Os bondes elétricos foram substituídos pelo metrô, ou trens elétricos urbanos de passageiros. Porém, como sabemos, no lugar de transportes não poluentes, temos os automóveis, que predominam em praticamente todas as cidades do Brasil. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito sobre o nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever os vídeos quantas vezes surgirem dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Vamos exercitar os nossos conhecimentos, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. Conhecido pela famosa sigla CO2, este poluente causa boa parte da contaminação do ar nas cidades, proveniente da queima de combustíveis fósseis usados em automóveis, por exemplo. Qual o nome correto do gás que estamos falando? Temos opção A, dióxido de carbono, opção B, metano, opção C, óxido de enxofre e opção D, monóxido de carbono. Muito bem, vamos para a resposta correta. Exatamente, dióxido de carbono, ou conhecido como CO2. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras do quadro abaixo são atmosférica, elétricos, transporte. Muito bem, vamos ler o texto previamente para o nosso melhor encaixe das palavras. Atualmente, Manaus não espaço de passageiros, que evite a emissão da poluição espaço. Porém, há cerca de 120 anos, a cidade foi uma das primeiras a utilizar a tecnologia de bondes espaço. Muito bem, agora já podemos ler o texto e encaixar corretamente as palavras. Vamos lá. Atualmente, Manaus não possui transportes de passageiros que evite a emissão de poluição atmosférica. Porém, há cerca de 120 anos, a cidade foi uma das primeiras a utilizar tecnologias de bondes elétricos. Muito bem. Essa foi muito fácil, tenho certeza que você acertou. Atividade 3. Além das fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas, existem também fontes naturais, que podem ser denominadas de poluentes atmosféricos. Marque a opção na qual temos uma fonte poluidora não produzida pelo homem. Muito bem, vamos para as opções. Letra A, fábricas. Letra B, vulcões. Letra C, automóveis. Letra D, aviões. Muito bem, alguns segundos. Vamos lá para a resposta correta. Exatamente, letra B, vulcões. Tenho certeza que você acertou essa. Vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Hora da revisão. Hoje você aprendeu que a poluição atmosférica se refere à contaminação do ar por gases líquidos e partículas sólidas em suspensão no ar. Isto é, quando alguém, fábrica ou alguma máquina lança substâncias que, em excesso, atuam de forma nociva para a saúde humana do meio ambiente. Vimos também que existem diversos tipos de poluentes do ar. Os primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes artificiais e naturais. Quanto
Aos secundários, podemos destacar o monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, óxido de enxofre, SO2 e metano, CH4. Foi possível também compreender que, hoje, diferente do passado, Manaus não possui transporte de passageiros que evite a emissão da poluição atmosférica. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!